Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, por cá, professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. E hoje nós vamos iniciar esse processo, nós vamos galgar algo realmente muito grandioso. Por quê? Porque é um assunto realmente muito complexo. E haja vista a complexitude desse assunto, é de suma importância que você preste bastante atenção nesse bloco. Professor, nós vamos falar de quê? De um calo de muito concurseiro, de um calo de muita concurseira, que é o quê? Microsoft Excel. Quando se fala nessa suíte Microsoft Excel, já começa aquele desespero. Oh, meu Deus! Ah, mas professor, eu não me entendo, professor, eu não consigo! Aí, pô, para com isso, né? Para de show, velho. Você tem que colocar na sua mente que você vai sim aprender, que você vai sim conseguir progredir, tá? Você tem que trabalhar isso dentro da sua mente. A mente tem poder sobre o corpo. A partir do momento que você diz eu não posso, eu não consigo, você realmente não pode, você realmente não consegue. Se você disser eu não vou aprender informática, você não aprende. Se você disser eu não vou conseguir fazer uma dieta, você não faz a dieta. Se você disser eu não vou passar no concurso, você não passa ou não tem poder, meu filho. Pode ter certeza disso, mas vem com a gente. Você já sabe que se quer aprender sem soço é só vir para o método cavernoso, cola no caveira. Vem cá. Nós vamos começar com a suíte do Microsoft Excel, certo? Lembrando que o Microsoft Excel ele faz parte de um pacote. O Microsoft Excel ele faz parte de um pacote. Esse pacote é o quê? É o pacote Office. Tranquilo? Esse pacote que a gente tem, nós chamamos de pacote Office, do qual a gente tem o Microsoft Word, a gente tem o Microsoft Excel, a gente tem o Microsoft PowerPoint e o Microsoft Access, que são basicamente o que vem sendo cobrado em prova de concurso público. Tranquilo? Então, Microsoft Excel, o que é que a gente precisa saber? Professor, primeiro de tudo, a extensão desse carinha, professor. A extensão dele, ó. XLSX, ó. XLSX é a extensão padrão que eu tenho ali do Microsoft Excel. Beleza, vamos lá. De que é formado o Microsoft Excel? Do que ele é composto, professor? Vamos lá, ó. Quando a gente fala na formação, ele vai ser formado basicamente por células. Ele vai ser formado basicamente por células. Professor, e o que seria uma célula? O que seria uma célula? Quando a gente fala em célula, célula nada mais é do que a junção de duas coisinhas básicas, a junção de colunas e linhas. Então, basicamente, o que é que eu tenho aqui, ó? Quando eu falo em célula, célula é a junção de colunas e de linhas. Beleza, professor, show de bola. O que eu tenho de entender aqui, ó? É que sempre as colunas, sempre, isso sempre, professor, sempre as colunas serão representadas por letras, sempre as colunas serão representadas por letras e as linhas serão representadas por números. Aí gera a primeira pergunta. Professor, o Excel, o Microsoft Excel, ele é finito, ele tem um fim, ou ele é infinito, ele não tem fim, ele é finito. Existe um fim dentro do Microsoft Excel. Então, as linhas, por exemplo, ele vai até 1.048.576 linhas, cara. Olha isso aqui, ó, 1.048.576 linhas, então existe o fim. Então, as letras vai até XFD, ó. XFD. Professor, como assim XFD? Quando eu chego no Z, aí começa A B, A, C e aí vai subsecutivamente. Então vamos lá, ó. O Excel basicamente ele é formado por células. Células é a junção de colunas e linhas. As colunas são representadas por letras e as linhas representadas por números. Para que serve isso? Para eu poder localizar o valor dentro do Excel. Professor, exemplo, vamos lá.
Introduza em nós, professor, o exemplo. Beleza, eu vou introduzir em você, nesse exato momento, o exemplo. Então, imagina o seguinte aqui, ó. Imagina uma planilha do Microsoft Excel aqui, basicamente 2x2. 2 linhas e 2 colunas. Se eu coloco um valorzinho aqui, ó, esse valor 10, beleza? Introduzir esse valor 10. Quando eu faço a introdução desse valor 10, professor, qual é esta célula? Como que eu sei qual é esta célula? Primeiro, você vai olhar para a coluna, que é a letra. Depois, você vai olhar para a linha. Então, a célula que está contida o valor 10 é a célula B1. Massa, aí é fácil, beleza? Professor, então se eu introduzir aqui um valor 7, qual vai ser essa célula? Vai ser a coluna A, a linha 1. Essa célula vai ser A1. Professor, se eu introduzir aqui um valor 5, qual vai ser essa célula? Vai ser coluna B e linha 2, vai ser a célula B2. E se eu introduzir um valor aqui, vai ser coluna A e linha 2. Lembra lá daquele episódio, lembra lá daquele desenho que tinha antigamente? Bom Dia e Companhia, você ligava para jogar Batalha Naval? Do PlayStation, 4002-8922, novo som do japonês que vai dar PlayStation. Pois é, essa negocinho aí, basicamente tem a ideia de estrutura de células. Tranquilo, professor? Sigamos aqui na batida, o que é que a gente tem ainda falando de Microsoft Excel. Vou passar a linhazinha aqui, ó. Olha a linha bem retinha, sem reguinha. Olha aí nós aí, papai. Olha isso, papai. Pode botar a régua aqui da prumo, pai. Pode botar a régua aqui da prumo. Outro negócio massa que a gente tem de lembrar aqui, ó, é em relação ao que a gente conhece como operadores. Beleza? Isso aqui, filho, é simplesmente indispensável. Isso aqui é indispensável para a tua prova. Isso aqui é indispensável para você que está estudando o Microsoft Excel. Quando eu falo na estrutura de operadores. Beleza? Show de bola. O que que a gente tem aqui, professor, dentro do operador? Ó? Vamos lá, vamos colocar alguns aqui, ó. Vamos colocar aqui alguns bem legaisinhos, ó. Bonitinho. Vamos colocar aqui uns daqui bem legal, ó. Alguns pra gente brincar um pouquinho, ó. Show. Vamos começar com esses. Vamos lá. Show de bola. Vamos colocar esses aqui por hora. Vou introduzir devagarzinho para que você possa absorver o máximo de informações possível. Vamos lá, professor. Esse primeiro carinha aí, certo? Esse primeiro operador aí é o que, professor? Esse carinha a gente conhece como maior que. Esse carinha é o maior que. Filho, isso aqui simplesmente é matemática pura, matemática na veia, filho. Em relação ao outro aqui, logicamente, esse aqui é o menor que. Show de bola, tranquilidade. Aí vai um bizu para você, ó. Esse aqui é o sinal de igualdade. Toda e qualquer fórmula do Excel, colocarei aqui um asterístico, que nem diz o doido, um asterisco, porque toda e qualquer célula do Microsoft Excel será iniciada com o sinal de igualdade. Beleza, professor. Show de bola. Ressalvadas as exceções, que aí eu posso utilizar o sinal de adição, o sinal de subtração, mas em via de regra eu preciso do sinal da igualdade para começar ali para começar a fazer uma fórmula, para executar uma fórmula dentro do Microsoft Excel. Beleza. Se aqui é o maior, aqui é o menor e aqui é o igual, logicamente esse aqui é o maior ou igual. Maior ou igual. Aí vai vir aquele aluno chato. Ah, mas professor, lá na matemática, professor, maior ou igual é assim, professor. Filho, lá na matemática. Pero, em espanhol, mas, em português, conjunção adversativa. Aqui nós estamos dentro de um computador e o computador não tem esse sinal matemático. Então o Excel ele se adequa. Então aqui a gente tem o maior ou igual, ao passo que aqui nós teremos o menor ou igual. Menor ou igual. Beleza. Professor, e quando junto o maior que e o menor que? Lembra daquela música? É diferente dos iguais. Diferente não. Estranho. Olha aqui, cara. Esse é o diferente, filho. Esse carinha aqui é o diferente. Quando eu junto o maior que com o menor que, logicamente eu tenho o diferente. Sigamos. Aí a gente tem os operadores básicos. Adição,
subtração, multiplicação e divisão. A gente tem aqui, ó, a exponenciação e a gente tem aqui a concatenação. Vamos lá, professor, coloque aí para organizar meu caderno. Aqui, ó, tu tens a adição, a ideia de soma. Aqui tu tens, ó, a subtração, na ideia, né, de subtração, de diminuir. Aqui, ó, a multiplicação, beleza? E aqui tu tens a divisão, beleza, professor? Aqui é o quê? Aqui é o que a gente conhece como exponenciação, ó. Exponenciação. Que é isso, professor? Dá a ideia de potência, dá a ideia de potência. Como assim, professor? Lembra lá daquela ideia de um número, olha aqui, ó, de um número elevado a outro número. Isso aqui é a ideia de exponenciação, ó. Isso aqui dá a ideia de uma potência, beleza? Então eu posso utilizar isso aí. E aqui, professor, nós vamos ver lá adiante, mas para você guardar é a ideia de concatenar, filho. Concatenação. Professor, para eu poder guardar na minha memória, me dê só um exemplozinho para que lá na frente eu possa lembrar. Beleza. Quando eu falo em concatenar, você vai lembrar de juntar. Só para você guardar aí no subconsciente. Então aqui, por hora, estão elencados os operadores que você vai precisar, certo? Você vai precisar desses operadores para que você possa efetivamente responder as questões e possa ir evoluindo. Beleza? Então presta atenção aqui, ó. Vamos lá, sigamos, ó. O que a gente tem de entender agora? Agora a gente começa a separar os homens dos meninos, porque agora efetivamente a gente começa com as funções. E para iniciar os trabalhos, a gente começa com a função de soma, certo? A gente começa com a função de adição. Tranquilo? A gente começa com essa funçãozinha básica. Professor, mas professor, eu já sei disso aí. Pula o vídeo, vai pro próximo. Professor, eu já sei. Não estuda mais não. Tá aqui perdendo tempo, filho. Então aqui é para você que quer aprender, porque tem uns bonitão aí que já acha que sabe de tudo, aí pega uma questão de adição e toma na tampa. Erra mesmo. Por soberba, excesso de confiança. Não seja esse tipo de concurseiro que acha que sabe de tudo. Não seja esse concurseiro que despreza lá no português separação silábica, que despreza lá no português dígrafo, dífono. Aí vai na hora da prova e toma onde as patas tomam. Por quê? Soberba. A soberba precede a ruína, já dizia na Bíblia. Então preste muita atenção, não menospreze nenhum assunto. Mas vem cá com o tio, ó. Soma. Vamos lá, imagina o seguinte. Vamos aqui imaginar um supositório, ou uma suposição, ó. Imagina que o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, A1. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho A2, A3 e A4. Beleza, professor. Então imagina você que eu quero fazer a soma destes valores aí que aí estão. Imagina que eu quero fazer simplesmente a soma destes valorizinhos aí. Então imagina o seguinte, imagina que tem aqui o valor 10, imagina que tem o valor 20, 30 e 40, beleza? E eu quero simplesmente fazer a soma desses valores. Existem algumas maneiras, existem algumas possibilidades de eu fazer essa soma. Professor, quais seriam as maneiras? Quais seriam as possibilidades? Vamos lá. Eu poderia simplesmente, lembrando de começar com o sinal de igualdade, eu fazer o seguinte aqui para você, ó. Eu poderia colocar 10 mais 20 mais 30 mais 40. Professor, daria certo? Daria certo. É uma maneira correta? É uma maneira correta. Costuma cair muito em prova? Não. Mas aqui, nesse módulo, nesse curso, eu vou pecar pelo excesso, mas nunca pela omissão. Então, vou te explicar todas as maneiras possíveis, das mais simples às mais avançadas. Então, professor, como é que poderia ser feito aí também? Eu poderia simplesmente utilizar a própria célula como referência. Como assim, professor? Eu poderia colocar A1 mais A2 mais A3 mais A4. Professor, daria certo? Daria certo. É correto? É correto. É cobrado? Mais ou menos.
Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas pode cair, tá? Já vi questões caindo desse tipo. Professor, então, como que seria a maneira que efetivamente a banca vai cobrar na hora da minha prova? Eu escrevo a palavra propriamente dita, a famosinha soma, abro o parêntese, vou fechar logo aqui, ó. Eu coloco a célula inicial, ou seja, onde estará contido o primeiro valor. Professor, onde é que está contido desses valores aí? O primeiro valor é 10 e ele está contido na coluna A, na linha 1. Então ele está contido em A1. Aí eu vou olhar para o último valor. Qual é o último valor desse intervalo? Observe aí, responda para mim. Ah, muito bem, é o 40. O 40 está onde? Está em A4. Beleza. Aí eu posso colocar um sinalzinho aqui entre eles. Esse sinalzinho que a gente vai utilizar entre eles, ó, eu vou utilizar os 2 pontos. Ou ainda, olha aqui que novidade nova, ó, somente o ponto. Caramba, professor, posso utilizar só o ponto? Só o ponto. Então, esses dois carinhas aqui, novidade nova, tá? Você vai ler assim, ó, é o até. Me dá a ideia de intervalo dentro do Excel. Então, vamos ler isso aqui, vamos. Sempre quando eu começo com sinal de igualdade, você vai lembrar disso aqui, ó. Ô, professor, eu lembro de quê, ó? Lembra que você está perguntando o Excel alguma coisa. Ei, filho da mãe, eu quero saber alguma coisa. Reticências. Eu quero saber o quê? Sempre tem que ter uma pergunta inicial, filho. Sempre tu tens que ter ali uma pergunta inicial. Então eu pergunto, eu quero saber o quê? A soma. Esse primeiro parêntese que aqui está, você vai chamar de parêntese de. Eu quero saber a soma de A1, olha os 2 pontos aqui, ó, até A4. Beleza. Mas eu posso, ao invés de utilizar o 2 pontos, utilizar o ponto e vírgula. Quando eu utilizo esse ponto e vírgula, aí já não é mais o até. Aí já não é mais o intervalo, é a ideia do e. Me dá a ideia de união. Então, professor, exemplifique uma maneira de eu somar esses 4 valores utilizando ponto e vírgula. Explico para você. Simples, ó. Você vai colocar aqui, ó, igual soma. Aí você vai abrir o parêntese. E aí você vai colocar o que aqui, ó? Você vai colocar A1, ponto e vírgula A2, ponto e vírgula A3, ponto e vírgula A4. Então, essas duas maneiras aqui, ó, são as duas maneiras mais comuns de serem cobradas em prova. Esta maneira e essa maneira. Tranquilo. Sigamos, professor. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. A próxima função é a função soma quad. Certo, professor? O que é isso? Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, ó. Quando eu falo em soma quad, eu estou falando em quê, ó? Em soma quadrada. Quadrada. Professor, agora torou na emenda. Agora foi ruim. Imagina o seguinte, filho. Tenha calma, filho. Tenha paciência. Tenha calma. Vovô que dizia que quem é apressado não é bom. O porco, o macho, o barrão que a gente chama aqui, ele foi apressado e nasceu com os ovos para trás. Então tenha paciência. Tenha calma aqui. Então devagarzinho vai dando certo. Presta atenção, ó. Então imagina aqui um exemplo. Imagina que tu tem aqui... Imagina que tem aqui uma planilha qualquer. Aí tu tens o valor 2, 3, 4 e 5. E aí vamos lá. Sempre tem que ter o sinal de igual, que nem diz o 2, tem que ter o sinal de igualdade. Aí você começa, ó, soma quad. Aí você tem, ó, A1 até A4. Professor, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou te dar um bizu que você tem de fazer em toda e qualquer questão do Excel. Primeiro, identificar quais valores aquela fórmula contempla. Quais valores aquela fórmula está contemplando? De A1 até A4. São todos esses aqui? São 3 desses valores? 2 desses valores? 1 desses valores ou nenhum? Primeiro identifica isso. Identifiquei que de A1 até A4 são todos. Então eu coloco aqui 2, 3, 4... e 5. Identifiquei os valores, ó. Fiz isso aqui. Identifiquei os valores. Depois, já que nós estamos falando de uma soma quadrada, soma, olha aqui, ó, é uma soma.
Eu quero saber uma soma quadrada. Eu vou elevar esses valores à potência de 2. Eu vou elevar esses valores à potência de 2 e depois somá-los. Somá-lo-eis. Não sei nem se pode falar isso, mas eu falo somá-lo-eis. Mas eu não sei nem se cabe isso aí, mas tô nem aí. Sou professor de informática, não de português. Mas presta atenção. 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Mais 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 vezes 3. E aí vai, filho, ó. E aí vai. 5 vezes 5. 2 vezes 2 é o que, professor? É 4 mais 9 mais 16 mais 25. Somando tudo isso aqui, vai dar o gabarito dessa possível questão. Então, primeiro, soma quadrada. Eu identifico os valores que lá estão, elevo esses valores à potência de 2, o número 2. Professor, é sempre 2? É porque é soma quadrada, filho. Então, depois disso, é só somar, já que estamos tratando de uma soma. Beleza? Continuemos. Vem cá com o tio Túlio, ó. Depois dessa fórmula aqui, pra gente findar essa primeira parte, viu como não é tão difícil assim, ó? Mais uma linhazinha da vitória aqui pra você, ó. Nós vamos explicar duas fórmulas, ó. A média, e abaixo nós vamos falar da média si. Olha aqui, professor, que legal. E aí eu vou testar se você realmente aprendeu, se eu realmente consegui introduzir em você esse assunto, para que você possa gabaritar essas questões vindouras. Vamos lá. Quando a gente fala em média, nós estamos nos referindo à média aritmética. Professor, o que é essa média aritmética? Ó? Média aritmética é eu somar um valor, somar valores e dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Lembra lá na escola? Tu fazia 4 provas, pegava essas 4 provas, somava as 4 e dividia por 4. Então vamos lá. Você pegava 22 pontos e meio, dividia por 4, dava 6. O professor não tá batendo não. Mas era assim que a gente escapava em química. Eu vi de escola pública, cara. Escola pública tinha disso, tinha um sistema. E aí quando você fazia 22, não era nem 22,5, fiquei sabendo isso depois. 22 pontos, dividia por 4, dava 5,5. O sistema arredondava para 6. Acaba só estudava ali o química. Química não é de Deus, cara. Você estudava ali para ficar 22 pontos e meio, dava 5,75 por ali. Sistema aprovado. Graças a Deus, Deus abençoe. Então, essa é a ideia de média aritmética. Exemplo, professor, vamos lá. Imagina o seguinte, ó. Deixa eu colocar mais para cá um pouquinho. Imagina o seguinte, ó. A, B, aí tem isso aqui, ó. 1, ficou torto aqui, ficou penso. E 2. Imagina o seguinte. 2. Imagina aqui, bonitinho, ó. Aí tu tens aqui o seguinte, ó. Vamos lá imaginar aqui, ó. Tu tem o valor 4, 8, 4 e 10. Beleza? Tu tem esses 4 valores. Aí tu aplica a fórmula igual média de A1 até B2. Aqui vai outra dica para você, ó. Professor, eu tenho muita dificuldade em saber identificar o intervalo. Eu tenho muita dificuldade em saber quais valores contemplam essa fórmula. Por exemplo, quando cai assim, olha o bizu matador que eu vou trazer para você. É o bizu cavernoso, ó. Primeiro você vai olhar para a célula inicial, ó. Qual a célula inicial? A1. Então você passa um tracejadozinho em cima de A1, ó. Depois você vai olhar para a próxima coluna. Qual é a próxima coluna, professor? Aí você vai me responder B2, não, eu estou perguntando a próxima coluna, B. Então você leva o tracejadozinho até B. Depois eu olho para a próxima linha. Qual é a próxima linha? 2. Desci até a linha de número 2. E agora? Filho, é só fechar e correr para o abraço, ó. Fechei. Então significa o quê? Que esses 4 valores contemplam a minha fórmula. Então eu somarei esses 4 valores e vou dividir por quanto? Vamos primeiro colocar aqui, ó. 4 mais 8 mais 10. Eu vou somar esses valores e vou dividir por 4. Professor, por que você vai dividir por 4? Porque eu tenho 4 valores. 4 mais 4, 8. Mais 4, 16. Mais 10 dá 36. Dividido por 4, professor. 36 dividido por 4 dá quanto? 8, 16. Não sei não, se foda. Mas enfim, faça aí a conta. Dividindo esses 4 valores por 4. Vamos lá, professor, vamos fazer. Professor, me ajude. Tudo bem, vou fazer com você. 8, 16...
né? 8 aqui dá 16, dá 26, pessoal. 26, olha aí, ó, né? 4 mais 4, 8. 8, 8, 16. 16, 26 por 4, olha aí, ó. 26 por 4 vai dar aí mais ou menos, dá uns 6 aqui. Vamos fazer aqui. 26 por 4. Vamos lá, na aula de matemática não vamos fazer. Dá o que, professor, aqui? Dá um 5, 6, né? Dá 6, porque 7 passa. 6 vezes 4, 24, vem 2, basicamente, né? Isso, coloca o 0 e a vírgula, dá 6,5 aqui. Pronto, aí. Eu vi que você pensou aí, né? Eu vi que você pensou aí que, né? Não sabia fazer a conta aqui. Dá 6,5, papai, dá 6,5. Nesse momento aí, só 6 não, dá 6,5 aí. É? Tranquilo? Show de bola. Então, vamos pra cá pra média C, ó. Vamos pra cá pra média C. O que a gente tem aqui, professor? Nesse caso, a média C, sempre que uma fórmula for acompanhada da partícula C, significa dizer que ela trará consigo uma condição. Significa que ela trará consigo um critério. Beleza? Então vamos lá, entenda aqui uma estrutura. Ó. Imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma planilha aqui, ó. A1, A2, A3 e A4. Aqui já vai ser um pouquinho mais longa, mas eu espero que você entenda, e você vai entender, ó, presta atenção. A e B. Então imagina o seguinte aqui, ó. Imagina aqui, ó, que eu tenho o que aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui basicamente valores 5, 10, 15, 20, 25, 30, 10 aqui de novo e 10 aqui de novo. Beleza. Aí, a questão trouxe assim pra mim, ó. Igual média C, A1 até, vamos botar assim, ó, A1 até B4, ponto e vírgula, pá, bonitinho, botou aqui, show de bola. Aí eu coloco maior do que 15. Show? Aí o que acontece? Presta atenção. Na média convencional, eu tenho somente aqui, ó, o intervalo. Na média com C, eu tenho o intervalo seguido de um critério. Então, a média continua sendo média. A média continua sendo a média aritmética. Só que seguido de uma condição, seguido de um critério. Ou seja, os valores nesse caso precisam ser obrigatoriamente maiores do que 15. Então, desse intervalo de A1 até B4, todos que aqui estão, ele precisa ser maior que 15. Então, vamos lá. 5 é maior que 15? Professor? Never. O 10? Não. O 15? Não. O 20? É. O 25? É. O 30? É. O 10? Não. E o 10 não. O que é que eu faço aqui, ó? Eu pego o 20, eu pego o 25, pego o 30, somo todos esses valores e vou dividir por quanto? Por 3. Mas por que, professor, que tu dividiu aí por 3? Porque eu tenho 3 valores, filho. Se eu tenho 3 valores, eu vou somar e dividir por 3. Beleza? Aqui vai dar 45, 75, né? 75 por 3 vai dar 25. Beleza? Tranquilo? Encerramos essa primeira parte. Como é que a gente encerra essa primeira parte? Sempre respondendo aí questões, certo? Porque a prática é simplesmente o critério da verdade. Você precisa responder muitas questões. Então, preste atenção na primeira questão que diz o seguinte, ó. Calcule o resultado da fórmula que está aí. Eu vou botar aqui no quadro para você, bonitinho pra gente responder, ó. Na tora mesmo, tá? Na tora, com gosto de gás, nós vamos responder essa primeira questãozinha para você. São 2 questões de fixação para você ver se você aprendeu aí mesmo, ó. Ele traz aqui na primeira questão 3 colunas. Eu vou só transcrever as questõezinhas aqui para a gente já responder e você tá tendo todas essas questõezinhas no seu material em PDF já para você acompanhar. Pausa o vídeo, tenta responder. Depois de você tentar responder, você vê a explicação que fica bonitinho. Aí você aprende melhor, tá? Ó, 40, 20. Vou colocar os valores que tá de acordo com a sua questão, tá? 9, 10. Aí eu trago 10 e 5. Vamos botar aqui essa questãozinha. Aí ele traz o que aqui, professor? Média. Se de que, professor? De A1 até C2, ponto e vírgula,
os valores aqui maiores ou iguais a 10. Ó, professor, nesse caso ele traz duas condições, né? Ele traz duas condições. Os valores maiores ou iguais a 10. Então pode ser maior, pode ser igual também. Então vamos testar. O 40 é maior do que 10? Então vou somar ele aqui. Mais o 20 também. O 9 é não. O 10 é maior que 10? É não, mas ele é igual. Da mesma forma que esse outro 10. O 5 não entra. Então, 4 valores atenderam a minha ideia, ao meu critério. O que a gente tem? 10 mais 10 dá 20. Com 20, 40. Com 20, 60. Então, eu vou pegar esse 60 e vou dividir por 4. 60 por 4, professor. 60 por 4 aí vai dar quanto, professor? E aí? E aí, professor? É 60 mesmo aqui? 60 não, é 80, professor. Pelo amor de Deus, professor. Pelo amor de Deus. 80 por 4, né? 60, 70, 80. 80 dividido por 4 vai dar 20. 20. Gabarito, letra B de papaléguas. Olha a 2 aí, filho, ó. Questãozinha de número 2. Diz o seguinte, ó. Em uma planilha do Excel foi inserida a seguinte fórmula em D4. Olha a fórmulazinha que ele traz aí em D4, ó. Ele traz aqui, ó, coluna A, B e C, A, B e C. Aí ele traz aqui 1 e 2. Beleza, show de bola. Aí ele traz o que aqui, professor? Ó, 1 e 2. Aí ele coloca aqui, ó, 20,92. Aí ele coloca aqui, ó, 31,46. Aí ele coloca 10,555. Aí ele coloca aqui 2, 3,5 e 5,35. Professor, aí ele traz a formulazinha aí, soma. Simples, ó. Ele traz a fórmula soma de A1 até C2. Nesse caso, o que é que eu faço, professor? Eu ia para a escola só para merendar. Eu não aprendi a dividir, somar isso aí, não. Filho, quando você pegar uma conta dessa, é matemática pura, não é Excel, não. Você vai colocar vírgula abaixo de vírgula. Vírgula abaixo de vírgula. Olha aqui, ó. Bonitinho. Organiza. É legal. Vamos botar aqui no do maior para o menor para ficar melhor, tá? Vamos botar aqui do maior para o menor. 20,92. Aí 10,555. Aí depois 5,35. Depois 3,5. Depois 2. Professor, o que é que eu faço com essas lacunas aí, professor? Meu filho, pode botar 0, sem pena, certo? Pode colocar o zerinho aí, sem pena, sem medo de ser feliz. Baixou o 5 aqui, né? Aí, ó, 6 mais 2 dá 8, 8 com 5 dá 13, 13 com 5 dá 18. Professor, pede um emprestado aqui em cima, que nem dizia a professora de matemática. Aí vem 4 mais 1, 5, 5 com 9 dá 14, 14 com 5 dá 19, com 3 dá 22, com 5 dá 27, dá 27. Professor, pede 2 para cá. 2 mais 1, 3, 3 com 5, 8, dá 13 aqui. Vem 1 para cá. 1 mais 3, 4. 4 com 2, 6 com 1, 7, dá 73,785. Gabarito certo, modalidade certo ou errado. Com isso, meu querido, a gente passa a régua, fecha a conta. Espero que você tenha absorvido o máximo de informações possível. Tamo junto, quer aprender sem soço? Vem pro método cavernoso, pau na máquina e faca na caveira. Cuida que tá medinha, valeu!